Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amados irmãos, hoje, terça-feira, 6 de setembro de 2022, estamos na 23ª semana do Tempo Comum. Ouçamos a Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de escolher os 12 apóstolos, a quem entregaria a sua igreja, Jesus foi à montanha e passou a noite em oração. Somente depois de escutar o direcionamento do Pai, foi que ele tomou a iniciativa de escolhê-los, conforme o Pai lhe havia segredado. Jesus não agiu conforme a nossa sabedoria humana. Por isso, não nomeou os melhores, os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes, mas tão somente aqueles a quem o Pai lhe ordenara. Sabemos, portanto, que dentre os 12 havia traidores, descrentes, pretensiosos, ambiciosos, e que nenhum deles era exemplo de santidade. No entanto, Jesus tinha a convicção de que aqueles eram os eleitos do seu Pai e por isso não relutou em chamá-los. Ele sabia que para realizar sua missão teria que enfrentar dificuldades, também com os seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos, mas mesmo assim não desistiu e foi com eles até o fim. Deste modo, fica bem claro para nós que Jesus veio ao mundo não apenas para nos salvar da morte eterna, mas nos ensinar a viver a vida em harmonia como o pensamento de Deus, descobrindo o que lhe é ou não agradável, a fim de que cumpramos no mundo a missão que nos é proposta. Muitas vezes nós também nos prostramos aos pés do Pai e pedimos orientação para a nossa caminhada. No entanto, falta-nos a paciência para esperar o fruto das escolhas que fazemos sob a orientação do Espírito.
no primeiro contratempo, nós já estamos nos decepcionando e nos frustrando, mal entendendo que fizemos as escolhas erradas e culpamos a Deus pelos acontecimentos. Precisamos também estar firmes e convictos em tudo quanto nos for revelado pelo Pai, em oração. A sua palavra é a garantia para confirmar o que Ele nos confidenciar durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisarmos de orientação. Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre, e com ele nós aprendemos a viver sem temor o que Deus nos determinar. Amados irmãos, fiquemos na santa paz de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.